Boa tarde, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Que ótimo. Gente, eu queria começar a aula avisando para vocês que eu observei como estava a atividade de vocês, que eu deixei na semana passada, né, para vocês fazerem aquelas misturas do roteiro. E eu observei que algumas pessoas mandaram registro de fotos, né, das misturas, mandaram um vídeo, eu achei muito interessante. E eu percebi que vocês realmente compreenderam, né, o que a gente estudou na última aula, todo mundo foi muito bem, eu queria dar parabéns para vocês. E agora a gente vai continuar aquele conteúdo de misturas, só que vamos agora aprender como separar essas misturas. Na última aula a gente misturou, agora a gente vai separar, certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria começar com alguns questionamentos. Eu sei que nem todo mundo gosta de tomar café, mas muita gente gosta de tomar café, né? É uma bebida amada por todo mundo, é o que a gente imagina, né? E eu queria saber como que é preparada essa bebida. Eu queria saber se vocês entendem, se vocês já viram como que é feito o café, quais são os procedimentos na hora de preparar um café. E se não viram, que vocês prestem atenção quando a mãe de vocês forem fazer, para vocês entenderem como que é o processo, tá? Vocês já observaram como é a farinha que usamos na preparação de um bolo? Vocês já viram a mãe de vocês preparando um bolo, o pai de vocês, a avó? Como que é essa massa? Essa farinha é conhecida como farinha de trigo. Ela é fininha, ela é mais grossa. Vocês já prestaram atenção? Mais uma coisa para vocês prestarem atenção aí no dia a dia de vocês, tá? Vocês sabem como que é feita a separação do lixo? Pois é, minha gente, também tem a separação do lixo, que também é separação de misturas. Veremos um pouco isso mais na frente, tá? E agora eu quero que vocês imaginem que vocês estão tomando um copo de suco de maracujá, tá? E observem na cabeça de vocês, se vocês lembram o que acontece quando você coloca o suco do maracujá, que é feito da fruta, né? E o que acontece quando você deixa o copo de repouso? Com pouco tempo, o que que acontece? Vocês lembram o que que acontece? Vem alguma coisa na mente de vocês? Eu quero que vocês parem para prestar atenção também nisso, quando vocês forem tomar um suco de maracujá, tá? Métodos de separação e de mistura. Como que a gente faz a separação de mistura? Primeiramente, a gente tem que entender o que precisamos fazer, que é, primeiro, saber que tipo de mistura a gente vai separar, se é mistura homogênea ou é mistura heterogênea, quais são as condições econômicas para separar essa mistura. É o que? Uma mistura que vai, uma separação que vai me custar caro, porque tem separações de misturas que elas são bem caras, né? E tem outras que são mais em conta. E outra coisa que a gente tem que observar é o tempo necessário para fazer essa separação. Porque dependendo da separação que você vai fazer, você pode levar muito tempo, você pode levar menos tempo. Então, tem essas questões que é preciso ser observado antes de você começar a fazer a separação de uma mistura. Quais são as técnicas de separação de misturas heterogêneas? Talvez vocês já viram alguns desses tipos de misturas, outras talvez não, mas a gente vai ver elas aqui. Nós temos a filtração, a decantação, a catação, a peneiração, a levigação, a ventilação e a imantação. Tia, tudo termina com são, pois é, né? Que coincidência. Então, a gente vai ver como que acontece cada um desses tipos de separações de misturas. Nas misturas homogêneas, temos o tipo de destilação, em que há a destilação simples e a destilação fracionada, e as separações de misturas chamada cristalização. A gente vai ver bem direitinho aqui como que é cada um desses tipos de separações e vocês no final vão compreender bem melhor se vocês já sabem, já viram algum desses tipos de misturas ou não. A gente vai discutir aqui, ok? Então vamos agora separar as misturas heterogêneas. Filtração. Nossa primeira separação de misturas heterogêneas.
é a filtração. Vocês lembram de algum produto alguma mistura que a gente utiliza a filtração? Além desses, né, que a gente já está vendo, que no caso temos aquele do início do vídeo, que é o café. O café, a gente faz a separação dele por filtração. A gente coloca no recipiente que, como informa aqui, pode ser um filtro de papel, né? E aí coloca o pó do café, a gente coloca a água, e aí acontece o que vocês estão vendo nesse GIF aí na imagem. A gente coloca a água passa pelo filtro com o café, e a única coisa que ela leva é praticamente a sua cor, né? O pó do café ele vai ficar no filtro. Então, esse mecanismo a gente chama de filtração. Aí temos o exemplo do café, e também tem aqueles sachêzinhos de chá que a gente compra as caixinhas no supermercado. A gente compra, a gente coloca o sachê na água fervente a 90 graus, né? A gente ferve a água até 90 graus e coloca aquele sachêzinho de chá. Aí você percebe que muda a coloração, que sobe no cheiro, mas não sai a substância que está dentro do sachê, né? Porque ele serve como filtro. Aquele sachê é muito próximo desse filtro de café que a gente está olhando aqui no GIF, entendeu? Então, esse mecanismo é o mecanismo de filtração. Também temos outro modelo de filtração, o próprio filtro de barro, que muitas avós ainda tinha, mães, eu tenho um, porque eu gosto muito de filtro, porque ou a água é muito quente quando ela não está na geladeira, ou ela é muito gelada quando está na geladeira. Então, você tem um meio termo em que ela está numa temperatura muito deliciosa no filtro, porque ele fica frio. Se você pega no filtro, você percebe que ele é frio. Mas o filtro, ele só vai filtrar algumas sujeiras. Às vezes, quando passa muito tempo, você percebe que fica um barrinho, né, ao redor do, das velas do filtro, e aí você faz a limpeza. Ele só faz a limpeza da sujeira, tá? As outras limpezas, inclusive, você utiliza nesse filtro água que já são tratadas, né, que é a nossa água tratada. Continuando, decantação. A decantação é o método em que a mistura é deixada em repouso para que uma das fases decante. Esse método se baseia nas diferentes densidades dos componentes da mistura. Nesse modelo que a gente está vendo ao lado, vamos supor que a gente misturou um café com uma água com pó de café. Então, nessa mistura, você percebe, na imagem 1, temos a mistura, vamos supor, da água e do café. Na imagem 2, eu já deixei esse copo em repouso, né? Esse recipiente em repouso. Na imagem 3, a gente percebe que o café está descendo para o fundo do recipiente. E na imagem 4, a gente já percebe que o café está embaixo e em cima fica a água praticamente limpa, né? A cor que já estava anteriormente, mas ela sem mais resíduos de café na sua parte de cima. Então, a gente chama isso de decantação, certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui, a areia e a água. Se você misturar a areia e a água, vai acontecer isso. Quando vocês fizeram a mistura semana passada, que eu pedi para vocês fazerem, vocês misturaram a água e a areia, vocês devem ter percebido que quando vocês mexem, ela meio que se mistura, mas quando você repousa, né, o recipiente que você colocou essas misturas, vai acontecer esse mesmo processo que a gente está vendo aqui nessas imagens. Com o passar do tempo, a areia fica lá no fundo, porque ela é menos solúvel em água, né? E acaba separando essas duas misturas, assim como o óleo e a água. Vocês também fizeram essa mistura de óleo e água. Só que na questão do óleo e água, o óleo já fica em cima, né? Ele tem mais densidade, ele é menos denso. Por isso que ele fica em cima. A areia já é mais densa, por isso que ela fica embaixo. No exemplo da água e do óleo, o óleo se separa também, você mistura, você percebe que ele quer se misturar e não se mistura ao mesmo tempo, mas quando repousa, o óleo fica só em cima e a água fica embaixo. Então, esses modelos, eles são o tipo de separação de mistura decantação, que é das misturas heterogêneas, certo? A catação. No exemplo de catação,
Você já deve ter visto essa daqui também, porque essa daqui é mais comum. Por exemplo, menino, vai ali pegar vai catar o feijão para me cozinhar para almoço. Aí você vai lá, você cata aquele feijãozinho que é meio danificado, você deixa os feijãozinhos mais saudáveis, deixando tudo bonitinho, né? Quando você vai ver o que você tirou, catou para jogar fora, parece que estão todos podres, né? Mas alguns de vocês talvez já receberam essa reclamação. Vai catar aquele feijão para mim, vai catar o feijão para fazer o almoço. A minha mãe falava isso, eu catava feijão para ela. Então, nesse método de catação, a gente usa as mãos ou uma pinça para segurar, para separar, né, esses componentes sólidos, né? Tem que ser sólidos. E esse método é empregado quando as fases sólidas são facilmente diferenciadas. Como, por exemplo, aqui embaixo eu coloquei o feijão defeituoso, né? Mas pode ser também o arroz. Se você misturar um arroz com feijão, você consegue separar os dois. Se você misturar um milho com feijão, você consegue separar também, porque você percebe os dois. Visivelmente, eles são bem perceptíveis e você consegue pegar eles com o dedo, então você consegue separar. O lixo. O lixo também é um exemplo de separação de misturas heterogêneas, que é a catação. Você vai separar as garrafas plásticas dos vidros, das comidas, dos alimentos orgânicos, né? E aqueles latões que tem no meio da rua, que você percebe que eles já vêm com as cores diferentes, cada um especificando qual é qual. Isso ali é separação por catação também, tá? No lixão, por exemplo, tem muita gente que é aqui que faz essas separação de, de alguns materiais com a mão mesmo, então no exemplo que tem aqui nessa imagem, com essa espéciezinha de pinça em que você consegue separar uma coisa da outra, e assim você pode futuramente fazer uma reciclagem. É assim que ocorre o processo de reciclagem. Primeiro você vai catar, separar quais são os tipos, né, e depois você entra no processo de reciclagem. A peneiração. Nesse método de peneiração, a gente utiliza uma peneira, né, para separar os sólidos de líquidos ou sólidos de outros sólidos, porque dependendo da peneira, ela tem uns buraquinhos maiores ou menores, e dependendo da mistura que se tem, vamos supor, um feijão e um açúcar. Dependendo do tamanho do furo que tem nessa peneira, você peneira e você separa o açúcar do feijão. Outros exemplos que eu coloquei aqui, separar grãos mais finos da farinha, dos grumos mais grossos, é um exemplo. Quando eu vou fazer, por exemplo, um beiju, eu gosto de usar a farinha de tapioca, né? Para fazer o beiju, que é a gente faz beiju com a farinha de tapioca. E eu não gosto quando fica aquele carocinho. Então, eu peneiro, às vezes, quando eu mexo ele, quando eu vejo que ficou os carocinhos, às vezes eu acho muito trabalhoso, então eu peneiro, deixo a partezinha mais fina, e aí pronto, fica ótimo. Fica só aquele fininhozinho, eu separei os grumos mais grossos, é como esse primeiro exemplo. E também a areia grossa da areia fina, você também consegue separar, dependendo do tamanho dos furos da peneira. Levigação. Como que é esse método de levigação? Nele, o sólido menos denso é separado por uma corrente de água e nela é usada, por exemplo, para separar a areia do ouro. Muito conhecido esse método de separar a areia do ouro, como tem nessa imagem bem aí, eles separam, tem a areia, muitas vezes se encontra algumas partículas de ouro, e a água ajuda nessa mistura que eles fazem e leva a areia, porque, entre aspas, a água vai dissolver a areia, né, quando ela se mistura, e aí, quando ele consegue deixar só os resíduos mais grossos, no caso, ele consegue separar esses dois componentes, né? Que no caso são três componentes, mas a água ela desce inteira. Às vezes ainda fica um pouco de areia, e eles conseguem separar mais facilmente esse ouro. A ventilação. A ventilação, gente, eu acho que eu sou muito antiga, meu Deus do céu, eu já vi a minha mãe e meu pai, é, depois que a gente separa, descasca os feijão, né? Fica muitas vezes muita casca, ou quando nas próprias máquinas que separam esse feijão, fica muitas cascas de feijão ainda.
Então, como que a gente faz isso? Separa isso. Você pega a peneira, de que as meninas estão pegando aí na imagem, você coloca, você pega uma vasilha, coloca o feijão dentro, que está com esses resíduos a mais dessas essas cascas, você bota no ventilador, isso é ideal que seja no quintal, né? Porque você não vai sujar a sua casa inteira. Então, você pega um ventilador, aqui você está com a vasilha com o feijão, aqui você está com a peneira. Aí o ventilador está bem aqui ventilando, bem forte, você solta essa mistura, e o vento leva as folhas secas e cai no, no recipiente, que eu estou dando outro exemplo, o feijão. Nesse caso das meninas aqui, elas jogam para cima, elas separam tanto a areia, as sujeiras que tem, né, nessa mistura, quanto as cascas, porque elas sacodem, cai toda a areia que tem nesse feijão, né, nessa, nesse recipiente que elas estão segurando. Elas jogam para cima, o vento leva as cascas e também a areia, certo? Porque são partículas pequenas, então elas conseguem separar. Então, aqui ocorre a ventilação. Coloquei a imagem de peneiração, mas eu vou trocar depois. Continuando. Outro exemplo também é um arroz com casca. No arroz com casca, a gente vai separar também da mesma forma, né? Usando a ventilação, esse vento vai levar essas substâncias que estão. Você vai fazer os movimentos, né? Com essa mistura, e a ventilação vai levar essas misturas, essas substâncias mais leves, né? Que conseguem ser levadas com o vento. Outro método que a gente tem é um método em que um sólido é atraído por um ímã, que a gente chama de imantação. Esse processo é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas. Eu sei que alguns de vocês já devem ter visto, nem todo mundo, né? Acredito que nem todo mundo viu, mas alguns de vocês já devem ter visto esses ímãs e devem ter brincado muito, porque é muito divertido. Eu já brinquei muito, mas também tem que tomar muito cuidado. E nesse tipo de separação de misturas, a gente tem como exemplo a limalha e o enxofre, que você consegue fazer a separação dessas duas substâncias, e a areia e o ferro. Se você soltar, misturar a areia com esses ferros, você utilizar esse ímã, você vai conseguir separar. Aí eu lembrei de uma analogia engraçada. Uma, o que eu vi uma vez me falaram que aquela ditado que a gente conhece, que não é nem ditado, eu esqueci o nome, que é mais difícil do que encontrar uma agulha no palheiro. Aí eu pergunto a vocês, qual é a forma mais fácil de você conseguir encontrar uma agulha no palheiro? Imantação. Você vai utilizar um ímã, que esse ímã vai é, puxar para si, né, essa agulha. Agora, se você for catar, imagine encontrar uma agulha no palheiro, minha gente, meu Deus do céu. Então, esse tipo de separação poderia ser, eu estou imaginando aqui, que você pelo menos teria menos trabalho em procurar essa agulha desse palheiro que o povo tanto fala, né? Poderia ser que ajudasse, né? Mas não sei, espero que não precisamos. E vamos então para as separações de misturas homogêneas. Nas separações de misturas homogêneas, nós temos a destilação simples. Nesse tipo de separação, utilizamos o método em que se adiciona uma mistura ao balão de destilação, que está bem aqui ao lado. Aqui, você coloca uma mistura aqui, certo? Liga a chapa de aquecimento do bico de bouncer. Você vai aquecer esse balão com esse bico que você acendeu, certo? Com isso, a água passa a sofrer o processo de vaporização. Aí o que que acontece?
ela passa do estado líquido para o vapor, tornando possível separar o componente menos solúvel. Então, essa água que evaporou aqui, ela vai passar por aqui e vai descer e vai se encontrar no final desse processo nesse recipiente. Aqui você vai ficar apenas com o componente menos solúvel. Você vai ficar com o componente menos solúvel aqui e com a água aqui, porque ela, vocês sabem que a água é líquida, ela, quando ela entra em forma de vapor, ela volta a ficar líquida de novo em algum lugar, como aqui a gente meio que conservou ela, né? Não perdemos, então ela vai se encontrar líquida nesse outro recipiente. Como exemplo disso, nós temos a água e o sal. Você consegue deixar o sal aqui separado da água e a água vem para esse recipiente. Então, é uma forma de você separar, esse método é uma forma de você separar uma mistura homogênea. Vocês viram que a gente consegue, né, misturar água com sal. Só que não é fácil de fazer essa separação. Então, por isso que precisa desse método mais químico para fazer essa separação. Destilação fracionada. A destilação fracionada, gente, ela é um pouco parecida com a destilação simples. O que acontece? Na destilação simples, o ponto de ebulição dessas duas substâncias, elas são bem mais distantes, então, elas são mais fáceis de fazer a separação. No caso da destilação fracionada, você vai separar principalmente aquelas substâncias em que o ponto de ebulição é muito mais próximo. Então, já precisa de algo a mais para fazer essa separação. Nesse método, no aquecimento da mistura de soluções, cujos pontos de ebulição não sejam muito próximos, os líquidos são separados na medida em que cada um dos seus pontos de ebulição é atingido, como, por exemplo, o petróleo. Nesse método, a gente consegue separar o petróleo e já não conseguiríamos separar o petróleo na destilação simples que a gente viu anteriormente, porque o ponto de ebulição dele já é bem mais próximo das substâncias que tem nessa mistura. Cristalização. Nesse método de mistura de cristalização, eita, trava-língua. Esse método, ele serve para purificar sólidos ou para separar compostos que são solúveis a quente e insolúveis a frio, num dado solvente, e nessa separação o sólido a ser purificado deve se dissolver totalmente no dissolvente quente, em geral, em temperatura próxima à da ebulição. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, nós temos, por exemplo, o que eu coloquei aqui no slide, água e sulfato de cobre. Vamos supor que está aqui nessa primeira imagem, nós temos água e sulfato de cobre, certo? Aí você também vai utilizar o aquecimento para poder separar essas misturas. Depois de você fazer o aquecimento, em que vai ficar aqui no fundinho, vai descer essa substância menos solúvel, você vai entrar no processo de filtração. Você filtra e você consegue novamente fazer outra separação e entra nesse terceiro caso, nesse segundo caso, né? Terceiro, que aqui é o primeiro que eu vou dizer, em que você vai deixar essa mistura em um recipiente, você vai colocar uma cobertura aqui, como se fosse, por exemplo, um papel, né? Um papel toalha, por exemplo, e você pode até fazer alguns furinhos para que essa água que está nesse recipiente, ela possa evaporar. Quando essa água vai evaporar, você consegue identificar aqui no fundo desse recipiente o sulfato de cobre. Ele aqui se separa, porque ele não vai evaporar como a água fez. Então, assim, você consegue fazer essa separação, certo? Vamos à atividade de casa. Mas antes de explicar para vocês a atividade de casa, eu quero saber se vocês entenderam tudo, se ficou alguma dúvida, se tem alguma dessas separações que a gente discutiu aqui, que vocês não entenderam, para a gente discutir novamente, para que tire a dúvida. O
Quem tem dúvida? Alguém tem dúvida? Que não entenderam? Alguma coisa a adicionar? Se vocês quiserem falar algum exemplo, por exemplo, de algumas, o que vocês lembraram quando a gente estava discutindo essas separações de mistura, se vocês já imaginavam que era assim complexo, o que era tão simples, alguns desses métodos de separação de mistura, vamos discutir, tá? Enquanto isso, enquanto aparece alguém com a dúvida, pode mandar no chat também se quiser, a gente vai verificar aqui a atividade de classe de vocês. Como que vai ser? Tem um joguinho para vocês treinarem o conteúdo estudado, certo? E nesse jogo vai ter todas as atividades em que vocês, todos os conteúdos que a gente viu nessa aula, todos os tipos de separação de misturas heterogêneas, os tipos de separação de misturas homogêneas, e aí vocês vão resolver jogar essa atividadezinha e para treinar o conteúdo, para vocês ficarem mais praticados, né? Para depois, quando a gente começar a trazer mais conteúdos, vocês possam já estar bem, ter compreendido bem, né? O conteúdo de misturas, que na primeira aula vocês arrasaram na atividade, então agora quero que vocês também tentem fazer esse joguinho e depois vocês me digam se tiverem alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade em alguns desses tipos de separação de misturas. E, para concluir a atividade dessa semana, eu gostaria que vocês fizessem um mapa mental. A gente já trabalhou mapa mental em alguns conteúdos anteriores que a gente estudou, e eu queria que vocês produzissem esse mapa mental sobre as etapas de tratamento de água até ela estar, né, própria para nosso consumo. Eu quero que vocês anotem, façam daquele jeitinho que a gente já costumava fazer, vocês colocam o título central, né, de como que é feito qual é o processo, né, de tratamento da água, vocês vão fazendo as ramificações, vão explicando como que acontece isso, e vocês vão enviar no meu e-mail, né, como vocês sempre fazem, e essa vai ser a atividade dessa semana, certo? Então, misturas, separação de misturas. Vocês fizeram a prática de misturas, agora vocês vão fazer essas atividades para separação de misturas, que é para vocês ficarem muito, muito, muito craques nesse conteúdo, tá? E arrasarem na prova. Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês agora. Eu vejo vocês na semana que vem. Aí vocês podem me enviar qualquer dúvida. E eu quero ver uns mapas mentais lindos, como vocês sempre arrasam na atividade de vocês. Então, boa noite, que já agora já deu 6 horas, né? E até mais.